Morreu Gustavo Gutierrez, tido como o pai da teologia da libertação. Bom, quem foi essa figura aí, né? Bom, o Gustavo Gutierrez, ele nasceu em Lima, né? Ele era peruano, em 1928, e faleceu ontem, né? Dia 22 de outubro de 2024. Ele é tido como o pai da teologia da libertação porque em 1971 ele publicou o livro Teologia da Libertação, Perspectivas, já traduzido para o português. A Teologia da Libertação foi um movimento, né, surgido ali no final dos anos 60, tal, e que avançou muito, ficou muito forte na América Latina nos 70, anos 80. Foi condenado pela igreja, né? O Leonardo Boff, que é um dos grandes expoentes da teologia da libertação, foi condenado. Inclusive, a condenação foi feita lá no tempo. Quem presidia a Congregação para a Doutrina da Fé era o então cardeal Ratzinger. Vale muito a pena ler, né, o texto da condenação, né? Então, a teologia da libertação é uma heresia que, infelizmente, avançou no seio da igreja. Ela supostamente queria ajudar os pobres, queria que houvesse transformações econômicas e sociais, né, para diminuir as desigualdades, ou seja, aí já dá para ver o nítido caráter aí marxista, né, deles. Inclusive, o próprio Leonardo Boff confessa isso, né? Então, o Leonardo Boff, no dia 6 de abril de 1980, num artigo do Jornal do Brasil, ele diz, abre aspas, o que propomos não é teologia dentro do marxismo, mas marxismo é dentro da teologia. Ele se utilizava do método dialético, e aqui já vou pegar o fio da meada, nós podemos ver 8 princípios da teologia da libertação segundo Michel Levy, que aliás tem um livro excelente, né? Redenção e Utopia. Levy é bem comunista, né? Mas não é por isso que o livro dele é ruim. O livro Redenção e Utopia é excelente. Bom, aí é outra história. Bom, ele põe 8 pontos da teologia da libertação. O implacável requisitório moral e social contra o capitalismo. Ponto 2. A utilização de instrumental marxista para compreender as causas da pobreza. 3. Uma opção preferencial em favor dos pobres. 4. O desenvolvimento de comunidades cristãs de base entre os pobres como uma nova forma de igreja e como alternativa de vida. 5. Uma nova leitura da Bíblia, principalmente para passagens como o Êxodo. 6. Luta contra a idolatria e não contra o ateísmo, né? Curiosamente. Como seria o ídolos da morte, ídolo do dinheiro, etc. Eles fazem uma nova releitura do que seria idolatria. Ponto 7. Libertação humana histórica como antecipação da salvação final em Cristo. Ponto 8. Uma crítica da teologia dualista tradicional como fruto da filosofia grega e tal. Ou seja, é um festival de bobagens a teoria da libertação, mas que infelizmente pegou, né? Pegou, ficou muito forte, e ainda hoje, ainda é forte a teologia da libertação. Há uns 20 anos atrás, tá, o pessoal falava, a teologia da libertação morreu. Não morreu ainda não. Ainda tá respirando. O Dom Henrique Soares, né, bispo de Alagoas, né, não sei, bispo de Maceió, acredito eu, que faleceu há alguns anos, dizia que a teologia da libertação estava com os dias contados porque a teologia da libertação não deixou descendentes espirituais, ou seja, não deixou gente nova que está escrevendo e alimentando essa heresia. Ele tem razão, porque realmente as grandes figuras da teologia da libertação já estão bem idosas, né? O Gustavo Gutierrez já foi embora, o Leonardo Boff é bem idoso, o Frei Beto também já é uma pessoa de idade, etc. E aí não teria então uma juventude que estaria pronta para seguir, do ponto de vista teórico, os princípios errados da teologia da libertação. É lógico que ele tá certo nisso, só que ainda tá demorando, né? Tá demorando. Eu acredito que ela vai acabar, todas as heresias acabam. Um dia ela vai se encerrar, não vai morrer, mas está demorando, né? O povo que achava que ela 20 anos atrás já estava morta, estava otimista demais, né? Bom, voltando um pouco aqui à figura do
do Gustavo Gutierrez, no livro dele, ele coloca uma coisa interessante, errada, claro, né? Que ele analisa, então, a teologia, a visão dele, em 3 tempos. Né? Toda vez que aparece o negócio de 3 tempos, tem inspiração em Joaquim de Fiore, não adianta. Joaquim de Fiore é um monge calabrese que morreu em 1202 e desenvolveu lá aquela visão trina da história, primeira época do Pai, depois a época do Filho, depois ia vir, né? Uma época do Espírito Santo, uma visão escatológica, ou seja, uma visão de fim de mundo, uma visão gnóstica influenciada por visões judaicas e cabalistas que haviam lá no sul da Itália. E então, no qual a divindade então se encarnaria na história, né, segundo essas visões gnósticas cabalistas, a divindade se encarna na história e vai se manifestando ao longo dos tempos. Então, em uma determinada época, a divindade se manifesta no tempo, gerando determinados efeitos e visões de mundo. Aí passa um tempo, essa divindade se desdobra, né, ela evolui, e aí ela manifesta um novo sentido para a vida, para os princípios filosóficos e teológicos. Depois tem uma terceira idade, que seria definitiva, que é então a divindade se manifesta de outra forma, com novas visões mais evoluídas, e aí e tal. É lógico que essa divindade, esses princípios dessa divindade encarnada, elas vão voltar para a própria divindade. Eu sei que o sistema é doido, o sistema gnóstico é completamente irracional, mas ele avançou para tudo, sistema de Hegel é gnóstico, né? Essa visão trinitária da história influenciou muita gente. Marx também é adepto de visão trinitária, Augusto Comte, mesmo vemos no nazismo essa visão trinitária da história, de 3 fases, né? E nós vemos claramente em Gustavo Gutierrez. Então ele dizia que havia a primeira fase da teologia, seria a fase sapiencial, né? A fase da sabedoria e tal. Depois nós teríamos uma segunda fase, a fase dos doutores, que obviamente teve como cume São Tomás de Aquino, né? E aí ele imagina uma terceira fase, que obviamente ele seria o grande teórico, o grande iniciador. Essa turma é tudo, menos humilde, né? São sempre inauguradores de nova fase, inauguradores do pensamento correto. Não, agora é que a igreja vai estar certa, agora é que a teologia vai andar pelos trilhos corretos. É de uma arrogância essa turma, né? O herege é sempre um arrogante, que ele sempre pressupõe uma coisa nova que ninguém viu, sempre é um caminho novo, sempre é o mais perfeito, sempre é o suprassumo de tudo, né? Então é de uma arrogância. O herege sempre é uma pessoa muito orgulhosa. E aí viria então a terceira fase, que é a fase aí que o nome é interessante, teologia crítica. O nome mais correto para a teologia da libertação não seria esse, mas sim teologia crítica. Então, nessa visão, Gustavo Gutierrez diz que tem que se demolir todos os pilares da teologia. A teologia tem que ser reconstruída sobre novas bases, né? Aí nós vamos ver então 2 ângulos disso. Então, uma primeira leitura disso é que vai ter que ser vista pelo ângulo histórico, o ângulo do momento, ou seja, a teologia da libertação, ou teologia crítica, que seria o melhor nome para ela, seria então historicista, porque lembra que eu falei do Joaquim de Fiore, a divindade vai se manifestar na história, então os homens têm que ser sensíveis ao que está acontecendo na história. Nada é perene, nada é imutável. Esses princípios escolásticos foram válidos para aquela época, não seriam mais válidos hoje. Então as pessoas, né, os padres e missionários têm que ser sensíveis aos novos tempos, à realidade concreta. E aí, então, bolar um novo jeito de pensar, né, o historicismo. E nesse historicismo, que a teologia da libertação nasceu na América Latina, né, se analisa então a pobreza, a opressão, aí é tudo linguagem marxista, opressores, oprimidos, superestrutura, infraestrutura, análise dialética e tudo. Então esses teóricos teriam que ficar sensíveis à realidade da pobreza, à realidade de almejando transformações sociais, tal, tudo linguagem marxista, né? Então a teologia ela deveria se reinventar
sobre novas bases nessa realidade humana, numa praxis marxista. Não tem que ser nada teórico, tem que já partir para a prática. Por isso que muitos teóricos da libertação defenderam guerrilheiros, né? Defenderam um processo revolucionário. E até vou ler aqui um trecho, né, que o Gustavo Gutierrez fala da revolução. Ele fala o seguinte: só uma quebra radical do presente estado de coisas, uma transformação profunda no sistema de propriedade, o acesso ao poder da classe explorada, uma revolução social que rompa com tal dependência pode permitir acesso a uma sociedade diferente, uma sociedade socialista, fecha aspas. O homem na cara dura defendeu o socialismo. O socialismo foi condenado pela igreja. Quem vota em Partido Comunista e apoia de acordo com o decreto contra o comunismo de Pio XII está excomungado. Esse homem defende uma doutrina excomungada. Na cara de pau, ele fala isso defendendo uma revolução socialista, assim, na cara de pau, né? Ele não fala de sacramento, ou se fala, dá uma interpretação comunista para isso, não fala de salvação das almas, se fala, dá uma interpretação materialista para isso, etc. Então, esse é um lado. Quem estudou a escola de Frankfurt já deve ter ficado atento ao termo teologia crítica, né? Sim, a teologia da libertação bebeu de fontes ligadas à escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt, então, era justamente a natureza, o que vem primeiro na mente dela é da crítica. Então, a escola de Frankfurt queria criticar tudo, queria reduzir a pó a sociedade do momento, dos anos que eles viveram, né? Reduzir e reconstruir uma nova sociedade. Eles eram ligados ao marxismo, mas num reviramento dialético, pensando mais em atacar a cultura, atacar a arte e fazer uma transformação pela superestrutura, ou seja, tudo que não é econômico. Enquanto Marx pensava em base econômica, a escola de Frankfurt pensou em bases culturais. A teoria crítica é muito ligada à escola de Frankfurt. Na realidade é assim, né? Casados. E então, nesse criticismo da escola de Frankfurt, que reduzir tudo a pó, reconstruir tudo, nada, o Gustavo Gutierrez bebeu dessa fonte. Então, ele pensou assim, olha, assim como a escola de Frankfurt está querendo reestruturar as bases, fazer uma crítica pesada, reconstruir a sociedade com novas ideias, nós temos que aplicar isso na teologia, né? Então, daí que o termo teologia crítica é mais correto que a teologia da libertação, e aí nós vemos claro parentesco com a escola de Frankfurt, né? Em outro momento, o Gustavo Gutierrez também comenta em três tempos também, né? Então ele fala que havia um tempo que a cristandade imaginou uma sociedade que na visão dele seria utópica, tal que seria a de Santo Agostinho, né? Então Santo Agostinho, o grande pensador católico, né? Grande nome da patrística, ele disse da famosa cidade dos homens, cidade de Deus. Então essa seria a primeira fase, uma teoria. Aí a cara é Santo Agostinho. Aí depois houve a sociedade católica, ou seja, uma tentativa de construir uma civilização cristã com base no que os primeiros pensadores católicos imaginaram. Essa é a sociedade medieval e tal. E óbvio que o Gustavo Gutierrez propõe uma terceira via, né? É um terceiro tempo aí, que é a redefinição da igreja, mas não então o Gustavo Gutierrez diz o seguinte: a igreja construiu uma civilização. Agora ele repensa de modo invertido, de modo dialético. A igreja tem que ser repensada de acordo com o mundo. Então a igreja construiu uma nova civilização em cima do mundo, enfrentando o mundo, tentando corrigir o mundo. Isso é o que o Gustavo Gutierrez disse. Agora não, nós temos que fazer uma inversão dialética e a igreja vai se reconstruir com base no mundo. É um método invertido do que ele imaginou que foi feito, né? Porque o método da teologia da libertação é um método dialético, é o método da gnose, é o método do Hegel, é o método do Marx, né? Então toda essa turma que pensa aí de forma igual Marx, igual a gnose, eles pensam de forma dialética. Então que de tempos em tempos dá um reviramento, uma reviravolta
dialética na história, né? Então isso que ele está falando o oposto, um reviramento dialético do que havia antes, né? Então, infelizmente, esses princípios da teologia da libertação são completamente equivocados. Vê-se que o padre Gustavo Gutierrez era inteligente, escreveu muitos livros, né? Sempre variação em mesmo tema, né? Salvação do pobre, opção pelo pobre, teologia do oprimido e tal. Sempre variação em mesmo tema, mas você vê que ele é uma pessoa inteligente. Infelizmente, acabou usando a inteligência para heresia, né? Uma tristeza. Bom, nós estamos aqui numa promoção imperdível na nossa livraria virtual, com 54% de desconto. E nós indicamos aí 2 livros para quem quer conhecer sobre a teologia da libertação. Um é A Crise da Igreja Católica e a Teologia da Libertação, do Clodovis Boff. Clodovis Boff é irmão do Leonardo Boff, ele era ligado à teologia da libertação, depois ele virou um crítico. Então esse livro é fundamental para entender a teologia da libertação, porque é feito por alguém que era de dentro e agora está criticando, né? Então, um livro muito bom, não perca, e está com um desconto excelente. O outro livro na realidade, um combo, né? Que aí o outro livro, são 2 livros que formam o combo. Um é esse do Clodovis Boff e o outro é Teologia da Libertação na América Latina, de James Shaw. Então, esses 2 livros são importantes e esses 2 livros estão com um desconto imperdível na minha livraria aí virtual. Então não perca essa oportunidade, né? E também um outro aviso, os livros da Revolução Francesa já estão prontos, agora é só uma questão de logística, né? E de entrega. E nós estimamos que a partir do dia 9 de novembro nós vamos fazer partir para a venda, né? De quem não adquiriu vai poder adquirir os livros a partir do dia 9 de novembro, e vamos fazer um evento presencial em São Paulo, né? Nós alugamos aí um espaço, nele eu vou falar algumas coisas sobre Revolução Francesa, e lá vai ter a venda dos livros. Então vai ser um evento presencial que vai ser bem interessante. Bom, nós vamos ficando por aqui. Obrigado.